Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direito Descomplicado. E hoje eu quero falar para você, advogado, que está pensando em desistir da profissão. Você não consegue cliente, o dinheiro não aparece, você gastou muito dinheiro na sua faculdade e você está perdido. Hoje eu quero falar para você uma forma de você conseguir os seus primeiros clientes, até mesmo perto da sua casa ou em qualquer lugar do Brasil. E eu quero falar sobre o SCOM. É o histórico de pagamento que todo aposentado e pensionista tem lá no Meu INSS. Se você não conhece o que é o Meu INSS, é um site do governo onde consta lá todas as informações de quem recebe benefício previdenciário, de quem é aposentado. Lá existe um histórico de todos os empréstimos. Toda a vida do aposentado, daquele que tem benefício previdenciário, está lá nesse documento chamado SCOM. O que você vai fazer? Se você conhece uma pessoa que é aposentada, você vai pedir essa pessoa para baixar o SCOM. Se a pessoa não conseguir baixar sozinha, você ajuda ela. Você entra lá no Meu INSS para ela, com o login e com a senha. E verificando isso, lá tem todo o histórico, toda a vida dessa pessoa, todos os empréstimos que ela pegou, quanto que ela recebe por mês, o banco que ela recebe, qual é o valor que pode estar consignado, que é 30% para empréstimos consignados e 5% para o cartão de crédito consignado. Então, o limite que pode estar consignado é 35% do total. Verificando ali, você vai analisar esses contos. Está lá todos os empréstimos que ela já pegou. E o que é mais interessante é que lá consta o valor do empréstimo, o número do contrato, o valor que foi liberado, o valor que efetivamente foi contratado. Vou te dar um exemplo claro que aconteceu aqui no meu escritório. Um cliente me procurou para uma ação de superendividamento que ele estava com mais de 70% do seu salário mensal, porque ele tinha empréstimo consignado, empréstimo pessoal, diversos empréstimos em sua conta. Quando ele me procurou, a primeira coisa que eu fiz, SCOM. Quando ele me passou o SCOM, eu fui vendo com ele empréstimo por empréstimo. Teve 2 lá que ele falou assim: doutor, eu não lembro de ter contratado isso não. Primeiro passo. Quando o cliente fala que não lembra, você tem que verificar se efetivamente ele não fez. Porque não lembrar não quer dizer que não fez. Normalmente a pessoa já fez 10, 15, 20 empréstimos. O SCOM desse cliente, por exemplo, tinha 8 folhas. Então ele já tinha feito mais de 50 empréstimos. Então, se ele não lembra, você tem que verificar se efetivamente ele não fez. Aí que chega a fase da investigação. Aí que chega a fase que você está ajudando aquela pessoa. E quando você ajuda ela, ela vai ter isso reconhecido. Ela vai reconhecer você como advogado. Então, você baixou os SCOM lá junto com ela. Ó, isso. 2 empréstimos que ela não reconhece ou que ela não lembra. Procedimento, consumidor.gov. Já existe normativa do Banco Central que, se você tiver todos os documentos do seu cliente, procuração com poderes específicos, você pode estar lá advogando na esfera administrativa. Advogando na esfera administrativa é o quê? Você vai construir a reclamação dentro do consumidor.gov. Veja como é que você já está construindo uma jornada junto com o seu cliente. Você construiu ali. Pede o banco o contrato. Pede o banco a demonstração em que conta que esse dinheiro caiu. Do outro lado, você já pode também, junto com o seu cliente, ir lá no registrado do Banco Central. Lá você vai puxar todas as contas que ele tem. Muitas das vezes, a vitória já começa nessa fase aí. Você não precisa de entrar com processo no escuro, necessidade de perícia, porque quando você vai com o seu cliente lá no registrado, verifica que aquela conta, que o empréstimo que está relacionado lá no SCOM, ela sequer existe, que o seu cliente, vamos supor, o dinheiro caiu numa conta poupança do Bradesco, o seu cliente não tem nem conta do Bradesco. Veja como é que você já antecipa a fase judicial. Imagina você, SCOM, empréstimo contratado, aí você fez a parte administrativa, o banco não apresentou o contrato, dá aquelas respostas super evasivas, não demonstra a forma de contratação, aí você vai no registrado, ele também não tem conta naquele banco. Quando você ingressar com a ação juntando todos esses documentos, a liminar vai ser
fácil de conseguir, porque você vai demonstrar para o juiz que, administrativamente, o banco não apresentou o contrato. Lá no registrado, sequer o seu cliente tem conta naquele banco. Então, os requisitos do artigo 300 já estão preenchidos, que é ser de forma imediata retirado do contra-cheque do seu cliente aquele valor que está sendo descontado por um empréstimo. Primeiro, que o banco não demonstrou como foi contratado e sequer tem um contrato. Segundo ponto, você demonstrou para o juiz que sequer o seu cliente tem conta naquele banco. Então, você já demonstrou para o juiz que é impossível dele ter recebido esse dinheiro, que esse empréstimo é indevido. Veja, você, que aqui eu já te entreguei uma forma de você conseguir um cliente. Reclamar não adianta. Dizer que a advocacia acabou também não adianta. Falar mal da OAB também não adianta. O que adianta é você trabalhar para que você tenha uma advocacia de sucesso. É isso que adianta. E o que é trabalhar para ter uma advocacia de sucesso? É buscar meios para que você consiga ser útil às pessoas. Anote isso. Se você for útil, as pessoas te pagarão para você resolver o problema dela. Qual era o problema desse meu cliente? Além do superendividamento, ele tinha mais 2 empréstimos que ele sequer tinha contratado. Qual é o problema, talvez, do seu tio, do seu avô, do seu pai, que é aposentado? Você resolver esse problema para ele. Porque muitas das vezes não, na maioria das vezes, as pessoas não sabem, principalmente aqui no Brasil, as pessoas não sabem o direito que elas têm. Elas não sabem. Eu desafio a você ver com 3, 4, 5 pessoas que são aposentadas, delas tirarem o extrato lá da aposentadoria, tirarem o SCOM, se elas sabem te explicar tudo aquilo que está sendo cobrado ali. Por exemplo, margem consignada. Ela não sabe o que está sendo cobrado ali. Às vezes ela nunca nem pegou o empréstimo, está sendo cobrado margem consignada ali. Então é assim. E aqui eu não estou falando de você produzir uma advocacia predatória. Não estou falando isso, não. Daqui eu não estou falando para você produzir inúmeras ações sem saber o que está fazendo. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de demonstrar para as pessoas que elas têm um direito e você, não tem nenhum problema nisso. E você demonstrar para elas que elas podem vencer e não serem descontados a vida inteira por uma coisa que elas não fizeram. Porque normalmente esses empréstimos indevidos é 84 parcelas, 60 parcelas. Então, aí você já demonstrou para o seu cliente qual é o direito que ele tem. Você já começou a advogar para ele na esfera administrativa. Não resolveu na administrativa, você já vai para a questão judicial. Olha como ele vai ficar feliz que você já conseguiu impedir que ele perca dinheiro todo mês para o banco, numa liminar. Segundo momento que ele vai ficar feliz. Terceiro momento, você provavelmente vai conseguir dando moral nesses valores. E aí é outra coisa que você precisa estar atento para não deixar que o Poder Judiciário, que o juiz enxergue isso como meramente patrimonial. Então, demonstrar que esse dinheiro que foi descontado gerou prejuízo para essa pessoa. Se gerou prejuízo material, também pode ter gerado prejuízo imaterial. Se a pessoa ganha pouco, esse meu cliente já estava super endividado e ainda estava com mais 2 empréstimos que ele nem tinha contratado. Veja como é que a vida dele ficou enrolada por causa desses empréstimos indevidos. Então, quando eu demonstro para você esse tipo de ação, eu quero que você entenda que a advocacia não acabou. A advocacia é uma das profissões mais rentáveis que existe no Brasil nos últimos anos e seguirá existindo. Se você for um advogado especialista, se você for um advogado que saiba o que está fazendo. Porque eu tenho a certeza, e eu já vi muitos advogados que acabam fazendo nessa só um empréstimo indevido, entra, não sabe, nem sabe se é indevido mesmo. Quando entra, o banco traz todos os documentos. Então, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui para você que é fácil. Mas o que eu quero demonstrar para você é que é possível você conseguir clientes por meio da advocacia bancária. E uma coisa maior, que eu quero deixar aqui para finalizar esse vídeo. Isso pode fazer com que você advogue em qualquer lugar do Brasil. Porque se o cliente tem uma conta no Banco Itaú, ele pode ter o crédito consignado em qualquer banco. Então, se o banco não tem sede física aqui no Rio de Janeiro, ou se são bancos digitais, ou são esses bancos que só tem
correspondentes bancários, você pode ter cliente, você é daqui do Rio de Janeiro, você pode ter cliente lá em Brasília, você pode ter cliente no Maranhão, você pode ter cliente em qualquer lugar do Brasil, principalmente pelo meio digital, notadamente porque os processos hoje são eletrônicos e porque o alcance da sua advocacia não está limitada aonde você está morando, ao território que você está, porque hoje existem mais de 200 bancos no Brasil. Então, de qualquer lugar do Brasil, esses correspondentes bancários estão entrando em contato com pessoas também de todo lugar do Brasil para fazer empréstimos, para oferecer dinheiro. Então, isso também é uma forma, começa pequeno, para que depois você cresça. Essa é uma forma de você começar. Então, eu quero deixar para você aqui, a partir de amanhã, prospecto primeiro. Eu tenho certeza que na sua família tem alguém que recebe um benefício do INSS. Eu tenho certeza que na sua família tem alguém que é aposentado. Comece por essa pessoa e você vai ver que é possível crescer na advocacia. É possível não desistir da advocacia, porque eu também tenho a certeza que você quer desistir da advocacia, não porque a advocacia acabou, como muitos dizem, mas você quer desistir porque você não tem o retorno financeiro da sua profissão, e isso é natural. Se você não consegue viver, sobreviver, pagar suas contas, sustentar sua família com o seu trabalho, é óbvio que você vai buscar um trabalho que possa te dar um retorno financeiro. E eu estou entregando para você aqui, agora, uma ação que você pode entrar. Hoje são mais de 60, 70 milhões de pessoas que estão no INSS. Vejam quantas milhares de pessoas têm esse SCOM para você analisar, para você prospectar, para você ajudar, para você resolver o problema. E assim a vida vai melhorando e assim a sua advocacia vai melhorando, como foi na minha advocacia quando eu comecei há 14 anos atrás. Não adianta que se você não começou ainda, ou se você está começando, você não vai conseguir, amanhã eu vou começar com 200 clientes. Não, você vai começar com 1, 2, 4, 6, 20, se especializando, melhorando, estudando cada dia mais. E assim você vai ter sucesso na advocacia, porque é impossível que aqueles que trabalham não obtenham um determinado sucesso. Essa é minha dica para você, advogado que está começando. Muito obrigado por me ouvir.